você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Meu nome é Guido Orlando Júnior, eu sou jornalista, eu sou diretor de conteúdo do portal Vida Moderna e diretor aqui dos estúdios Vida Moderna, e nós estamos em São Paulo. E eu vou conversar aqui hoje com o Décio Farias, que ele é gerente de vendas para o Cone Sul da MediaTek. Tudo bem, Décio? Como é que você está? Tudo jóia, Guido. Cara, é um prazer estar aqui mais uma vez, sempre nesse bate-papo aí de tecnologia, tudo, é sempre um prazer estar aqui. Tem muito assunto pra gente falar, né? Bom, tecnologia nunca para, né? Então sempre tem coisas novas aí chegando e por todo lado. Para posicionar quem está vendo ou ouvindo a gente, me dá uma explanação rápida do que a MediaTek faz. Bom, a MediaTek é uma empresa de semicondutores, né? Ela faz processadores para diversos equipamentos, né? E hoje o que está mais à nossa mão é um smartphone, então a gente faz processadores também para smartphones, mas estamos em vários segmentos, aí, desde roteadores, TVs, assistentes pessoais, como sei lá, Alexa, por exemplo, são todos processadores MediaTek, né? E aí quem não sabe exatamente o que é um processador, cara, a gente brinca que é o cérebro de tudo, né? Então quem pega as informações e computa e cospe o que precisa do outro lado. Exatamente. Como todo começo do ano, teve a MWC, né, esse ano aqui, 2025. O que teve de novidade lá, Décio? Bom, assim, o MWC é o evento desse mundo de telecomunicações, né, onde chegam de tudo, desde de aparelhos, smartphones novos, até novas funcionalidades de rede, tudo isso. Então, tem muita coisa que lança lá que não pega também, né? Bom, lá é o primeiro vitrine do mercado, né? E aí, assim, como uma boa padaria, teve alguns doces que o pessoal não compra, não gostou tanto e não vai para frente. Mas a gente vê lá, por exemplo, esse ano já se falou os primeiros ensaios de 6G ali, primeiros demos de 6G rodando e funcionando. Muita coisa de AI, né? O ano passado foi o ano que se introduziu AI e esse ano apareceram muitas novidades, muitas otimizações de AI, de inteligência artificial em todos os sentidos lá dentro, generativa, não generativa. Acredito que uma força que tem chegado, que é a parte de comunicação via satélite. Né? Então, a gente vê que já há alguns anos se começa a falar, a tecnologia ainda está se desenvolvendo, mas a gente vê cada vez mais ela mais robusta e com funcionalidades importantes, né? Porque acho que a tecnologia por tecnologia não funciona, ela precisa atender uma necessidade. Né? Então, acho que ela começa a fazer cada vez mais sentido e chegar a amadurecer no momento que vai começar a impactar a nossa vida de maneira diferente em todos os sentidos. Exatamente. Então, você falou em inteligência artificial, né? Quando você fala em inteligência artificial, está diretamente ligado a algoritmo. Né? Obviamente. Os algoritmos eles podem ser modificados de acordo com a demanda do mercado. Né? No caso de processadores, tem IA embutida? Sim. Quer dizer, como é que isso funciona? Uma vez que você embute IA no processador, ela fica lá e não tem como mexer, né? Como funciona isso? Quer dizer, naquele chip, né? Como é que funciona isso? AI não é uma novidade para o mercado de processadores. Não. A gente já trabalha com o que a gente chama de APU no passado, e agora a gente mudou o nome para NPU, que é Neural Processing Unit. Pelo menos 6, 7 anos já que isso já está lá dentro. E aí ela fazia várias funções naquela época, desde ajudar na câmera, ajudar no controle de temperatura, tudo isso. Mas o que a gente tem visto agora é que o salto que deu de AI para sair do tecnês para as pessoas, né, é a questão, a possibilidade de criar novas coisas, que a gente chama de IA generativa, né? Gen AI e tudo isso. E nesse sentido a indústria tem trazido muita força para dentro dos processadores, né? Não só em termos de capacidade, né? Então essa NPU que estava lá atrás está cada vez mais poderosa para poder rodar tudo lá dentro, mas trazendo alguns algoritmos aí, os modelos de linguagem que chamam, os LLMs e tal, para dentro do processador,
Para quê? Para que quando eu não tiver conectividade, eu conseguir rodar e ganhar uma coisa que é velocidade. Né? Então, tudo faz diferença se eu preciso rodar alguma coisa, mando para a nuvem, aí na nuvem calcula, ela volta e tal. Então, assim, né, a gente vê que... Está localizando, então. Então, cada vez mais está trazendo isso para dentro. Então, o que tem trazido para dentro? Né? Primeiro, a capacidade mais complexa, que precisa de mais cálculo, que é mais demorada. Sim. Que é entender o contexto que eu estou, entender as palavras e tudo isso. O cálculo em si, ele pode ser híbrido, né? Pode ser um pedaço que roda dentro do telefone, um pedaço que roda fora. Mas acho que o grande pulo ela continua aprendendo. Né? E ela vai aprendendo. Os modelos grandes que estão lá dentro, cara, estão mais estáticos. Mas o seu uso vai sendo utilizado e vai ficando como referência para as próximas tarefas. Sim. Então, quer dizer, tem um aprendizado ali, então, né? Continua tendo aprendizado, sim. E não só do ponto de vista de geral, mas para cada aplicativo também que está baseado lá, seja para criar coisas novas de foto, tudo isso, ele acaba já pegando um pouco do seu jeito e da experiência que ele teve para poder enriquecer aí os resultados. Entendi. Agora, uma coisa que é impressionante nos chips é o seguinte, ano a ano passa a ter mais transistor dentro de chip, né, cara? E do mesmo tamanho, o chip não cresce, né? Ele foi feito para caber dentro de um celular, né? Hoje um dos principais desafios é isso, né? Dentro de um relógio, dentro de um óculos inteligente, de um smart glass. Então, assim, ele não pode aumentar de tamanho. Então, o que eles têm feito? Eles têm diminuído o espaço entre as coisas lá dentro, né? Então, tem cada vez ficado um pouco mais, como pode dizer, apertado, né? Um pouco mais encaixado, né? Tudo para isso funcionar. Então, uma das métricas que a gente usa desse aí é a litografia, que é a distância entre os transistores. Sim. Então, se eu preciso de mais potência, melhor, então eu vou precisar de mais transistores. E se eu não posso aumentar, o que eu faço? Eu aperto. Aperta. Então, eu estou há 3 anos específico na indústria de semicondutores. Quando eu cheguei, a gente estava falando de 12 nanômetros, que era a medida que tinha, que era a distância de um transistor para outro. E hoje a gente já tem produtos lançados com 3 nanômetros, então a gente diminuiu 4 vezes. 4 vezes. Então, que é relevante. E a gente está falando já que nanômetro talvez não seja a denominação mais adequada para as próximas, porque a gente está falando, bom, o próximo qual que vai ser 1.4. É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, quando acabar isso aí? A gente está falando, é 1.4, aí o pessoal fala assim, não, mas aí não vai ficar tão fácil. Então, a gente já está dando um passo de nanômetro, a gente vai para angstrom, que vai ser a próxima. Que é a próxima medida. Que é a próxima medida. Então, de 3 nanômetros, que é o que tem hoje, o próximo seria 1.4, né, a gente vai chamar de 14. Mas é um 14 que é menor que o 3. É menor que o 3, exatamente. Então, e assim, isso ajuda muito em aspectos de velocidade, de economia de bateria, né, mas cria desafios que como eu estou mais... eu preciso dissipar melhor o calor. Né? Então, esses são tudo que passa pelo processo de desenvolvimento, que é o que a gente, como MediaTek, faz lá. Né? Sim, sim. E diz uma coisa, e esses lançamentos que tiveram lá, por exemplo, eles demoram quanto tempo para chegar aqui na América Latina e no Brasil? Tem esse delay ainda? Não tem? Como é que é? Olha, algumas coisas ainda demoram, ainda tem algum delay para cá, mas já muita questão de tecnologia mesmo. Por exemplo, o AI é uma coisa que você vê em Barcelona, lá no evento, e nas próximas semanas você vê isso lançado no mundo, inclusive no Brasil. Né? Então a gente vê que não tem mais aquela algumas demora, tecnologias, né? você não tem mais esse delay, não. Ele acontece ao mesmo tempo no mundo. Né? Então... Agora, qual é que é o processo de levar para o mercado? Porque isso não é imediatamente, né? Lançou hoje, já está vendendo amanhã, né? Isso deve ter um caminho a ser percorrido
antes de começar a vender, né? Eu posso falar muito da parte dos processadores. Então, né? não, dos processadores, é isso mesmo. Como é que funciona esse processo? Né? Como todas as empresas, a gente tem um roadmap de produtos, né? Então, onde a gente indica um planejamento do que a gente vai fazer no próximo ano, nos próximos 3 anos e tudo isso. Só que a gente não trabalha sozinho, né? Eu sou um pedaço da cadeia, sim, né? sim. Então eu tô sempre trabalhando com 2 principais atores que me ajudam nesse desenvolvimento, que são as operadoras, né? Então elas definem um pouco do que elas estão investindo em rede para o futuro, e eu preciso estar acompanhando isso, porque não pode acontecer de eu ter uma rede e não ter device. Claro. Né? Então eu preciso estar falando, bom, você vai investir em 5G, e 5G Advanced, vai para 6G. Então a gente está sempre trabalhando nisso para ter. Então, enquanto a gente está ainda fazendo o deployment de 5G aí pelo Brasil, pela América Latina, eu já estou trabalhando, eu já tenho demos, eu já tenho 6G real funcionando. Do mesmo jeito de Wi-Fi, né? Então, o Wi-Fi está em qual? Está em 6 hoje, né? Hoje o Wi-Fi que a gente está... Que está na rua, né? Que tá em mainstream é o 6, tá? Mas a gente já tem lançamentos aqui no Brasil, inclusive de Wi-Fi 7, tá? Agora, tem device para isso? Tem aparelho que já tem Wi-Fi 6 lançado normalmente? Já... Eu acho que o consumidor compra nem sabe, né? Ainda não sabe, né? Porque ainda para ele não faz falta, né? Acho que é o que ele falou, né? Ainda não faz falta. Mas a tecnologia é um pouco disso, né? A gente acaba, às vezes, dando a capacidade para os aplicativos, para a necessidade acontecer, e aí quando ela acontece eu tenho que estar preparado. Então, por exemplo, o meu telefone já é Wi-Fi 7. Né? Então, já tem telefones no mercado de diversas marcas com Wi-Fi 7 também. Mas isso não é muito divulgado, né? No marketing dos aparelhos. Não é gozado, porque assim, ele ainda está focando no que é mais importante para ele hoje, né? Então, hoje apesar do Wi-Fi 6 já está aí já há algum tempo, tudo isso, ele é suficiente para a demanda de hoje. Mas aí, a gente que está nessa ponta da tecnologia está olhando sempre um pouquinho lá na frente. Claro. Né? Para quando chegar, ele fala assim, não, você precisa de mais velocidade, você precisa de menos latência, você precisa de mais devices conectados. Cara, o Wi-Fi 7 é a sua solução. Então, vai por ali que coisa... Inclusive, você já tem isso na sua TV, você já tem no seu roteador e tal. É só você agora começar a aproveitar. Né? Então e voltando lá, né, um deles são as operadoras e o outro são os fabricantes, né, que estão enxergando outras tecnologias, desde de câmera, como a gente estava falando, de AI, de áudio, tudo isso, e isso de alguma forma ou de outra passa pelo processador. Então a gente está sempre trabalhando junto com eles para trazer o que de mais novo possível. E como toda tecnologia, sempre começa do flagship, né, do top de mercado, até ir chegando, ele ficando mais acessível. Então, aí eu posso falar de MediaTek, nosso compromisso é sempre trazer o mais rápido possível das camadas, mas o que a gente vê, isso vem acontecendo naturalmente na indústria. Né? Isso, eu acho que qualquer indústria que mexe com tecnologia é isso, né? Por exemplo, eu cubro o mercado automotivo e uma vez eu tive uma conversa dessa com um alto executivo de uma montadora. Falou, Guido, o carro é o seguinte, a gente projeta na matriz o carro com todos os opcionais que existem. Ele vai custar, sei lá, $500 mil. Aí para onde vai esse carro? Vai para o Brasil. Você começa a tirar a coisa dele. Até adaptar para o mercado do Brasil qual que é o preço ideal para aquele mercado lá. E algumas tecnologias vão sendo incorporadas e que desde o básico. Né? Exatamente. Então, tem as tecnologias que não dá para tirar, né? Exato. Mas assim, para mim um exemplo que é bastante claro é tanto o vidro elétrico nos carros, né? Sim. Que era um luxo no passado. Era um luxo, cobrava, né? Exato. Você instalava a parte, tudo isso. O próprio ar-condicionado, né? Então hoje você vê, são raros os carros que não saem que não saem com isso já de fábrica. Agora, já estamos falando de, sei lá, ABS, de outras tecnologias de sensores, tudo isso. Sim. Bom, estão chegando também, né? Mas assim, sempre vai ter o top de linha que vai estar completo em tudo. Eu não acho que é diferente, não, realmente dessa parte de telefones.
Décio, me diz uma coisa, já que a gente tocou em automotivo, a MediaTek ela tá com processadores do mercado automotivo também. A gente lançou uma linha que chama Dimensity Auto, que É. está com foco exatamente nisso, né? Em trazer principalmente a parte de infotainment, né? Que a Sim. gente chama para dentro dos devices. Então, a gente apresentou, às vezes, 6 telas conectadas num automóvel sendo gerenciadas pelo mesmo chip lá dentro. Tá. Então, com jogos, com os passageiros podendo jogar atrás e tudo isso e funcionando tudo dentro do automóvel. Então, é uma aposta bastante grande da MediaTek também e acho que a gente deve ter novidades em breve. Mas é na parte de entretenimento, né? De infotainment, exatamente. Infotainment que eles chamam. Que eles né? chamam, né? Controla algumas funções do painel do carro, né? Mas muito mais ligado ao Bluetooth, Sim. a própria... agora, nesse caso, o que ele está falando é de ter telas para os passageiros, então os passageiros Isso, poderem atrás, jogar e tal. Então, é muito mais nesse sentido. Principalmente para adolescente e criança. Exato, né? exato. E dá para jogar, por exemplo, um em cada cadeira, coisas diferentes assim? Não dá? As telas são independentes. Então, são independentes. Você consegue efetivamente ter alguém assistindo, por exemplo, Netflix numa tela e o outro rodando um jogo e jogando. E precisa de processamento aí, cara. Precisa de potência, né? Então a ideia toda dessa foi resolver isso daí para evitar de ter diversas centrais, tudo isso num processamento só, gerenciar todo o carro. Entendi. E TV? Como é que vocês estão em TV? Bom, TV... Quer dizer, quando a gente fala TV, Smart TV. É Smart né? TV, né? Exato. Mas, assim, a MediaTek tem uma história grande de TV, né? A MediaTek começou com processadores para TVs há 26 anos atrás. Né? Então, agora a gente ainda mantém a liderança do mercado com 70% de... É mesmo? Então, assim, provavelmente você tem uma TV com MediaTek na sua casa e você nem sabe. Pode ser. Então, é um trabalho muito grande e nos ajudou muito essa expertise em TV, né? Porque, assim, TV é importante ter conectividade, é importante ter, mas principalmente imagem. Claro. Então, todo o desenvolvimento, todo o investimento que a gente faz em desenvolvimento em ter tecnologias de melhor pixel, de melhor resolução, melhor frequência de imagem, a gente traz isso daí para os smartphones. Então, os smartphones hoje, boa parte dessa tecnologia que roda lá dentro da parte de imagem vem do nosso expertise de anos aí de TVs. Não sabia. Eu achei que vocês tinham começado com smartphone. Quantos anos tem a MediaTek? A MediaTek fez 26 anos. 26 anos. É um bom caminho. Já é um bom caminho, né? Então, mas tudo começou com TV, né? E agora, hoje em dia, a gente viu que esse é um modelo muito interessante, né? Que a gente ter a dominância em um mercado, né? ter uma liderança no mercado, ela só acontece se o senhor tem um investimento muito grande em pesquisa e desenvolvimento, né? Para ter as novidades, tudo. Só que a gente viu que, cara, eu tendo a liderança em TV, eu consegui aproveitar muito nos smartphones. Eu tendo a liderança em roteadores, por exemplo, eu tenho uma expertise muito forte em Wi-Fi. E aí o Wi-Fi que está no roteador eu levo de volta para os smartphones e para as TVs. Então, isso ajuda a empresa como um ecossistema em criar essa excelência, né, em tecnologia em diversos segmentos e um aproveitar do outro. Né? Então, isso tem funcionado muito bem para a gente. E aí você tem todos os outros devices, né? Alexa, por exemplo. Exato. Relógio. Vocês estão em relógio também? A gente tem chipsets para smart device também, né? E aí a grande preocupação bom, eu preciso ter processamento? Sim, claro, mas assim, onde é o pulo do gato aí, né? Eu preciso ter um consumo de bateria excelente. Ele precisa ser super econômico nisso, porque eu quero um relógio que vai me durar uma semana. Claro. Né? E eu quero aparelhos nesse sentido que duram uma semana. E a gente tem trabalhado que a conectividade seja também importante. Então, bom, hoje os relógios tem muitos que são Bluetooth, são Wi-Fi, mas a gente vê que os que são conectados também com a rede 5G estão chegando. Então, a gente também tem tecnologia de
de como trabalhar isso que seja econômico, mesmo conectado numa rede celular, que aí vai te dar uma cobertura muito grande. Né? Eu acredito que é um desafio tremendo, né? Porque você não pode simplesmente desenvolver, você tem que levar em consideração principalmente aí o quanto vai custar no final, né? Exato, né? Bom, eu preciso chegar na funcionalidade necessária, da maneira adequada, mas também eu não posso chegar para um relógio e encarecer o relógio em função do chipset, né? A MediaTek, esse mercado de processadores, né, é um mercado de alto volume, né? A escala tem que ser absurda. Hoje, por exemplo, a gente manda em todos os devices nossos mais de 2 bilhões de devices por ano. Então, eu acredito muito nessa que nós e os nossos concorrentes têm essa necessidade de ter uma economia de escala global para poder fazer funcional, para poder regional esquece. Exato, para poder fazer com que isso funcione economicamente também de maneira adequada, entendeu? Qual é que é o tamanho desse departamento especificamente da MediaTek de pesquisa e desenvolvimento? Você tem ideia? Olha, hoje somos em torno de 25 mil funcionários no mundo, né? Mais ou menos. A MediaTek como um todo. Como um todo. E aí com escritórios por todo o mundo, mas com um tamanho maior em Taiwan, que é nosso headquarter. Mas eu acredito que a gente deva ter em torno de 25% da empresa trabalhando em pesquisa. Em P&D. Então, e, obviamente, a verba também. Hoje a verba especificamente está girando em torno disso. O ano passado a gente investiu em torno de 25% da receita em P&D. Então, muita grana, hein? Muito dinheiro. Não, mas não tem jeito, nós vivemos disso, né? Então, assim, para ter uma câmera, hoje, por exemplo, nossos aparelhos os chips já suportam câmeras de 320 megapixels. Não tem nenhuma no mercado disso. Não tem. Mas eu tenho que suportar porque tem que estar preparado para o próximo. Exatamente. Então, eu estou trabalhando, como a gente estava falando, no 6G, mas estou trabalhando no Wi-Fi 8 também, porque o Wi-Fi 8 vai ser já o próximo. Então, isso aí tudo precisa de engenheiros, doutores, tudo isso para fazer isso. E vocês fazem desde câmera que vai para o mercado consumidor até câmera profissional? Os processadores que a gente tem, né, a gente trabalha muito nessa questão do processamento de imagem. Então, a gente tem chips específicos, porque numa câmera a gente tem o sensor, né, e aí são os grandes que tem, aí Sony, Leica, tudo isso, que trabalham uma mistura entre a lente e o sensor, efetivamente. Se trabalha junto, né? E a gente trabalha dentro do processamento da imagem, né? Então, a gente recebe isso e faz com que eu mostre na tela praticamente para o usuário de imediato, mas no menor tempo possível, né? Porque quando você bate a foto, ele vai transformando isso daí digitalmente lá dentro, e aí eu tenho que apresentar depois isso na tela. Então, para vídeo também, né? Para vídeo também. Eu tenho essas duas... esses dois trabalhos, vamos assim dizer, eu tenho um hardware específico dentro do chip, né? Que cuida exatamente disso, de permitir um 4K rodando tranquilo dentro do vídeo e que uma foto também ela renderize. Só que a tecnologia é interessante, né? A gente primeiro começou a capturar o que estava lá. Tirar a foto e eu mostro o que capturou. Agora com AI vai um pouco além, né? A foto vem, eu falo assim, poxa, tá escuro aqui, né? A AI vai lá e fala assim, vamos ajustar aqui a luminosidade. Então eu faço tudo isso em tempo real para ele mostrar também para o usuário já essa foto melhorada, ou até uma foto noturna, por exemplo, é isso, né? Eu consigo chegar onde tem o mínimo de luz e ele vai explode essa luz para o resto para trazer uma foto que seja agradável para os olhos, tudo isso. Essas câmeras aqui, a minha, a tua, que é essa aqui e a do meio. A do meio não, mas essas duas laterais, elas captam em 6K, diminui para 4K no chip, no chip dela, né? Se for para gravar no chip, e joga Full HD para a mesa. Né? É uma diferença grande se for só Full HD, por exemplo.
Sim, porque assim, Full HD, em teoria, você não vai ter um trabalho para fazer, mas em compensação você vai perder essas nuances. É disso que né? você está falando, né? Exato. Porque essas nuances que você tem, ele consegue aproveitar aquilo que um 6K, por exemplo, traz de qualidade. Se ele trouxer tudo, vai ficar Tudo bem, enorme. Mas se você precisa... só que eu vou aproveitar o melhor do 6K para transformar ele num Full HD com luminosidade, captação de luz, tudo isso, nitidez e tal, para fazer funcionar. Entendeu? Aqui, apesar, se você gravar 4K na câmera, e tem cliente aqui que pede isso, cada hora dá 70 GB. Exato. De 4K. E aí você tem toda uma gestão depois, né? De como você edita, como você... onde você armazena, né? Tudo que é... Diz uma coisa, vocês estão em desktop, notebook também ou não? A gente tá... Ou vocês estão só em... Só não, pelo amor de Deus. Vocês estão basicamente em dispositivos móveis. A gente está em dispositivos móveis, mas a gente está também em Chromebook, por exemplo. Chromebook, a gente é líder de mercado em Chromebook também com o nosso chip. E a gente está lá, por exemplo, em Barcelona, a gente anunciou que a gente está na parte de servidores para cloud também e tal. Então, a gente tem agora... expandir os mercados onde a gente atua, né? Sim. Até a parte que a gente chama de ASICs, né? Que é tudo 100% customizado, a gente também está nesse mercado também ganhando espaço nisso também. Escuta, e vamos agora partir para América Latina e Brasil, né? Como é que a América Latina é posicionada dentro da MediaTek? E dentro da América Latina, como que o Brasil é posicionado? Em termos de mercado, óbvio, né? Bom, a América Latina é um mercado bastante importante, né, para a MediaTek no mundo, né? E assim, hoje em dia, eu acho que a MediaTek não foge das estatísticas da indústria como um todo, né? Onde China é um mercado gigantesco. Sim. Né? Tem jeito. Depois eu tenho Estados Unidos aí com um mercado muito forte. Sim. E logo em seguida eu tenho a América Latina, às vezes maior até do que a Europa. Do que a Europa mesmo, exato. E nesse sentido. Então, hoje a América Latina é muito relevante em termos de dispositivos. Lógico que cada um com as suas características, né? Então, a América Latina até consome, às vezes, produtos intermediários, tudo isso, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que grande parte do mercado já consome produtos mais de alta tecnologia, mais top. Tudo. Mas a gente traz aqui para o Brasil tudo a ideia é que esteja disponível para eu poder ter desde produtos mais acessíveis, que vão para a massa, até efetivamente produtos de alta tecnologia em todos os segmentos. Sim. E o Brasil, como é que está nisso? Mesma coisa. Quanto que o Brasil é? Você tem essa estatística? Pode falar? Em relação à América Latina, tem um percentual assim? Ou... O Brasil, do ponto de vista de mercado, ele vai girar em torno de quase 45%, 46% do coisa. Isso não é diferente para a gente. Tá? Para a gente também, a gente está dentro desse parâmetro. A gente tem visto aqui no Brasil, muito interessante, novas marcas chegando também, né? Então isso é bastante interessante. A gente teve no passado uma diversidade de marcas maiores, né? E depois algumas saíram do mercado, a própria LG que deixou de fazer smartphone e tudo. E agora a gente vê isso retornando com chegada de novas marcas, né? Então Oppo, mesmo Honor estão chegando. Sim. Então a gente vê isso como saudável, de marcas efetivamente chegando no Brasil de maneira adequada e trazendo tecnologia e trazendo coisa. E assim, como a gente está presente praticamente em todas, assim, são todos parceiros que a gente vê com bons olhos chegando também no Brasil. Claro. Para a gente finalizar, o que vem pela frente aí? Quer dizer, o que o mercado está prevendo? O que vocês estão desenvolvendo? Você falou que o Wi-Fi 7 já está praticamente pronto. O 6G deve começar a chegar lá para 2030, mais ou menos, né? A gente enxerga o 6G chegando em 2030, com as primeiras redes aí iniciais.
O 5G ainda tem um caminho muito grande, pela enorme, frente, né? Mas enorme. a gente olha que assim, a próxima etapa é o que a gente chama de 5G Advanced, Sim. né? Que é um 5G mais rápido, com menos latência e trazendo toda a proposta completa do 5G de verdade para o usuário, né? Então a gente tem as operadoras estão cada vez com mais capacidade, com melhor rede, tudo isso, e a gente tem trazido também mais tecnologia para lá. Mas a gente vê que aí falando do Wi-Fi, né? O Wi-Fi 7 já está, a gente já tem lançamentos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Já leu aí, Wi-Fi 7. Já tem Wi-Fi 7. Então, como tudo começa devagar, né? Começa ainda com preços mais altos e chegando, mas a tecnologia veio para essa nova mudança de comportamento das pessoas, né? Então, as pessoas começaram do que eu usava um Wi-Fi para o meu computador, o computador da minha casa, né? Para depois isso migrar para a TV, para um notebook, para um celular, e hoje eu estou conectado na minha casa com tudo, né? Tenho, sei lá, eu passei em uma década um pouco mais, 15 anos, de um device para 50 devices, pois 60 devices. Então, dentro assim, de casa. Dentro de casa. Então, eu preciso que a tecnologia acompanhe, né? E não basta colocar 60 roteadores, né? Eu preciso de alguma coisa que seja inteligente, porque vai ter interferência entre eles precisam se comunicar de maneira adequada, precisa ter mais velocidade. Então, é um pouco disso que é a proposta de trazer o Wi-Fi 7 e até o Wi-Fi 8, que a gente já está olhando na frente também nesse modelo. Eu falei que ia terminar, mas tem mais uma que surgiu agora, que é um ganchinho aqui. Quanto que a inteligência artificial, tudo bem, que a IA já vem desde 56, né? Tiveram que botar um número lá atrás, botaram 1956. Ela vem crescendo. Quanto que ela impactou nos últimos anos o desenvolvimento de processador? Isso deu para sentir que nós temos que começar a desenvolver processador agora para uma IA agressiva que vem por aí? Olha, eu acho que a gente, como um ponto de inflexão, né? E isso quando a gente, como eu posso dizer, quando a gente sai dos engenheiros e começa a chegar no mainstream, esse é um ponto de inflexão. Sim. Então, a gente, como eu falei, a gente trabalha com AI já há muito tempo, mas ainda entre os engenheiros, né? Então, eu tinha uma solução que funcionava ótima para a câmera, uma solução que controlava toda a parte de questão de temperatura, para ficar com a temperatura adequada do telefone, mas assim, para o usuário isso era transparente. Ele não sabia se era AI, se era equipamento, o que era. Na verdade, não interessa, né, para o usuário final. Exato. Só que agora ele começou a sentir um pouco do gostinho disso. Né? Então, ele consegue criar novas coisas, tudo isso. A gente vai continuar investindo nisso muito forte, porque a gente vê a AI como uma ferramenta para tudo. Né? Então, quando eu falo de Wi-Fi 7, Wi-Fi 8, por exemplo, muitas das funcionalidades que a gente está olhando tem um algoritmo ali dentro que é um AI, que ela vai aprender na sua casa onde estão as barreiras, onde tem aquele vaso que está na frente e como é que ela triangula os roteadores ou como ela faz o sinal transformar de maneira diferente para bypassar isso e te dar um melhor resultado. No final das contas, é uma AI que está trabalhando nisso também. Mas hoje em dia as pessoas querem conversar com AI, querem ter tudo. E a gente está olhando um ponto de AI muito relevante que é o que a gente está chamando de AI agêntica, né? E assim, o nome eu não sei se é o melhores, mas é a capacidade da AI conversar com todas as outras interações que eu tenho. Né? Então, a gente chamou de assistente isso, mas, por exemplo, eu tenho a capacidade de falar, eu preciso pagar o colégio da minha filha hoje. Cara, chego para a AI e falo assim, paga o colégio da minha filha. Então, cara, ela já sabe que ela precisa ir no e-mail, pegar o boleto que está lá, ler o boleto, entrar no meu banco, onde eu previamente autorizei ela a entrar, fazer o pagamento e guardar esse comprovante e voltar com feedback depois de 1 minuto, 30 segundos, dizer assim, olha, já está pago, tá? Ou voltar e falar assim, eu tentei pagar, mas não tinha saldo. Como você vai resolver? Né? E algumas coisas ela não vai resolver, mas assim, hoje, por exemplo, esse processo de entra no e-mail, baixa o boleto, pega o boleto, abre o aplicativo do banco, copia o código de barras, bota lá, ou lê. Cara, você vai gastar em torno de 10, 15 minutos. Pra você poder reduzir isso em 10 vezes,
10 minutos que você ganhou na sua vida. Então, a gente enxerga isso como uma tecnologia para tudo, não só para pagar conta, mas para comprar coisas, para tudo, que os aplicativos vão se conversar. Sim. E aí a IoT, a internet das coisas... Exato. E cada vez mais inteligente. Mais inteligente, né? Então, fala assim, olha, eu preciso... regula a temperatura da casa. Ele já entende que esfriou, então eu preciso manter a temperatura da casa em 23 graus, que é como eu falo, olha, gostei, tá boa. Então, ela vai interagindo e vai tendo informações e vai se comunicando com tudo, desde reserva de passagem, desde reserva de restaurante, e de maneira automatizada e conversando, né? Que é o que mudou. Porque hoje eu tinha formas de fazer isso automatizado, mas eram Você tinha que operar, né? Operar. Hoje em dia eu falo normalmente, eu falo assim, eu preciso reservar um hotel em Santos que eu quero ficar perto da Praia do Gonzaga lá, como é que eu faço? Reserva 3 pessoas. Ela vai, reserva e já faz isso. Isso é a nossa visão, né? Isso vai chegar lá, mas assim, a gente enxerga que isso pode ser uma mudança de paradigma do que foi do feature phone para o smartphone, pode ser agora a nova mudança de smartphone para AI. Então, sabe que outro dia eu recebi um vídeo em que não era um vídeo feito para isso. Foi um cara que pegou isso, ele fez um vídeo e não sei se você já viu esse vídeo. Reserva de hotel. Ah, tá. 2 IAs conversaram. A dele e do hotel. Você viu esse vídeo? Eu vi 2 IAs conversando, mas não era nesse exemplo de hotel. Então. E que elas aceleram muito a forma de resolver e tudo. Exatamente. E aí teve até uma brincadeira, que eu não sei, que ela falou, meu nome é Lisa, aí a outra falou que o nome dela era, sei lá, Ana, uma coisa assim. As duas interagiram fora do contexto de reserva um pouco e aí fizeram a reserva. Então, assim, essas interações vão ser cada vez mais comuns, né? E algumas vão estar otimizadas para ser praticamente linguagem de máquina, vamos assim dizer, mas assim, isso viabiliza que eu consiga incluir cada vez mais funcionalidades, né? Então vai ter AIs interagindo com humanos para poder fazer as reservas e o contrário, né? Então ele vai ligar e no coisa e falar assim, olha, eu queria fazer uma reserva, mas nesse hotel não tem AI. Então, bom, ele vai falar com uma pessoa e vai fazer a reserva e vai fazer o melhor possível para te retornar isso também. Então, é uma tecnologia inclusiva, né? Porque ela consegue se comunicar da nossa maneira, né? E imagina as barreiras de idioma também, que isso não existe mais também. Exato. Bom, a gente tem que se preparar, né? Exato. A gente não pode ficar obsoleto, né? Não podemos. Tá bom, Décio, muito obrigado por seu tempo. Eu sei que a tua agenda, você está com uma viagem marcada aí para daqui 2 dias. Muito obrigado por seu tempo aqui comigo, viu? Foi um prazer, Guido. E assim, sempre que tivermos oportunidades, a gente traz novidades aí do que está acontecendo. E essa visão aí minha e até da MediaTek de como a gente caminha aí para o futuro, né? Porque, cara, a gente está trabalhando com isso. Exatamente. Como a gente traz para a realidade o futuro. Obrigado, viu? E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna e diretor dos estúdios Vida Moderna. E se você estiver vendo a gente pelo YouTube, não esquece de compartilhar esse vídeo, dar o seu like aí, curta o canal, inscreva-se no canal para receber em primeira mão tudo que for publicado por aqui. E se você estiver ouvindo no Spotify ou qualquer outra mídia de podcast, lembre-se, é só digitar podcast Vida Moderna que você encontra a gente no Spotify ou nas outras mídias, inclusive Apple Podcast. E eu termino todo o podcast dizendo o seguinte, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Tchau!